No vídeo de hoje nós iremos falar sobre artrose, uma doença que traz muita dor de cabeça para os idosos e também para os seus familiares. E dentro do grupo de doenças que acomete o idoso, que está relacionado ali ao reumatismo, é a mais frequente. Ela representa cerca de 30 a 40% dos atendimentos em ambulatório de reumatologista. Então ela tem a sua importância, ela é bem expressiva. Então hoje a gente vai falar aqui o que é a artrose, quais são as causas, quais os seus graus de comprometimento, a sintomatologia, como ela é diagnosticada e seu tratamento. Mas é muito importante que você assista esse vídeo até o final para que você compreenda tudo sobre a artrose e compartilhe para aquelas pessoas que têm idoso em casa para que ela também tenha o conhecimento sobre essa doença que traz muitas consequências para os idosos, como a gente vai ver aqui. Vamos lá começar? O que é a artrose? A artrose ela é uma doença caracterizada pelo desgaste da articulação, da cartilagem articular e também pela sua alteração na estrutura óssea. Uma vez que a cartilagem articular ela se desgasta, a gente começa a ter contato osso com osso. E esse contato osso com osso gera algumas alterações na estrutura óssea e surgem também os osteófitos marginais, que você consegue pensar melhor sobre osteófitos marginais quando a gente fala da coluna, que são os conhecidos bicos de papagaio. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre a artrose relacionada ao idoso para que você saiba o que fazer lá no futuro quando seu pai ou sua mãe tenha desenvolvido a artrose. A artrose ela pode ocorrer em todas as articulações do nosso corpo, mas ela é muito comum e muito frequente, principalmente na região das mãos, nas articulações das mãos, na coluna, como eu citei, no joelho e no quadril. Ela tem preferência principalmente pelo sexo feminino, mas ela tem apresentação de localização principalmente na mão e coluna. Já no sexo masculino ela tem uma apresentação mais na região coxo-femoral, na articulação coxo-femoral, que liga o osso do fêmur ao quadril, a bacia, conhecida como a bacia. E ela tem uma representação também significante, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, no joelho também. Obviamente ela é mais comum em idosos pelo fato do desgaste articular ele ir acontecendo com o tempo e com isso gerando as alterações nas estruturas ósseas e causando ali pequenas lesões nessa estrutura. Por isso ela é menos frequente em pessoas abaixo dos 40 anos e mais frequente em pessoas acima dos 60 anos. Mas já após os 75 anos de idade, cerca de 85% dos idosos apresentam evidências radiológicas ou clínica da doença. Mas aqui fica uma observação importante. Somente 30 a 50% desses idosos que apresentam alterações ou evidência nos exames de imagem, eles apresentam queixa de alterações crônicas nas articulações em decorrência da artrose. Isso não quer dizer que porque você está envelhecendo, você está desenvolvendo artrose. Sim, isso acontece, mas isso não significa que você vai ter ali dor crônica, você vai ter sérios problemas com ela. Acontece com algumas pessoas, mas com outras elas conseguem viver normalmente e lidar com o processo de envelhecimento de uma forma saudável. E quais são as causas da artrose? A artrose ela é dividida em causa primária e secundária. A causa primária ela é dita como não específica, ou seja, ela não tem causa. Então a gente pode atrelar o processo do surgimento da artrose pelo simples fato do envelhecimento, pelo simples fato das alterações que ocorrem de acordo com o que a gente está envelhecendo. Como eu citei anteriormente, cerca de 85% dos idosos acima de 75 anos, eles apresentam evidências, eles apresentam alterações em achados de imagens, por exemplo, no raio-x, na ressonância magnética, a gente vai achar algumas alterações ali, mas isso também não quer dizer que ele vai se queixar de dores, ele vai se queixar ali em decorrência da artrose. Já a artrose secundária, ela tem inúmeras causas. A gente começa também pelo fato do envelhecimento, o fator etário ele é importante, mas também como alterações na estrutura óssea, como os desvios nas articulações. A gente pensa no joelho, aquelas pessoas que têm o joelho para dentro ou o joelho para fora, chama-se varismo e valgismo. Então essas pessoas podem desenvolver uma artrose secundária em decorrência disso. O uso excessivo das articulações, um trauma que foi gerado nessa articulação por um acidente, por jogadores de futebol, por exemplo,
A genética ela é muito importante também, causa que influencia nesse fator de desenvolvimento, do surgimento da artrose de forma secundária. A obesidade, como eu citei lá anteriormente, ela também contribui, e as alterações do metabolismo, como a diabetes, também o hipotireoidismo, né? E aí a gente fica ligado aí nos fatores genéticos, eles são muito importantes. Se alguém da sua família tem uma artrose severa, é importante que você tome cuidado para que lá no futuro você também não desenvolva uma artrose tão severa que chegue a ser a incapacitante. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, tá? Então, é muito importante, principalmente o controle de peso ali, para você não desenvolver a obesidade, e ficar muito atento se você tem alguém na família que tem alteração, uma artrose muito severa, você fica ligado que você é um forte candidato a também desenvolver uma artrose severa. E quais são os graus de comprometimento da artrose? Ela é classificada entre grau 1 e grau 4. A sua diferença, principalmente entre grau 1 e grau 4, ela está mais relacionada à alteração na cartilagem articular e na alteração na estrutura óssea, que de fato é a artrose. Então a gente não pode fugir disso. O grau 1 ela apresenta alterações menores e o grau 4 já alterações mais extremas, como a gente vai ver aqui. E ela tem algumas apresentações clínicas que eu vou citar para você. A artrose grau 1, o que acontece de fato na vida da pessoa? Ele começa a sentir dores leves, mas ele consegue praticar uma atividade física, por exemplo, como uma caminhada. Ele nota ali que seu joelho ele tem um pequeno inchaço, mas só que esse inchaço ele diminui. Essa dor que ela se apresenta de forma leve, ela reduz, ela cessa em algum momento, e ela consegue praticar suas atividades físicas, mas ela já começa a notar que as coisas que ela fazia antes de uma forma mais fácil, mais tranquila, sem dor, ela já não consegue fazer da mesma forma. Então a gente nota que com o surgimento da artrose, mesmo no grau 1, a gente já começa a perceber que, isso aqui eu fazia antes de uma forma tranquila, hoje eu já não estou conseguindo fazer mais. E o grau 2? No grau 2, o avanço desse desgaste da cartilagem ele já está maior, então ali a gente já pode começar a ter ali um comprometimento a nível de estrutura óssea. Então o inchaço ele passa também a ser maior e mais frequente. A dor ela já começa a gerar um desconforto maior, ela começa a ser mais persistente. O idoso nota que ela já não passa mais como passava lá no grau 1. Você tem sempre aquele incômodo ali. Você passa a ter um pouco alívio nas condições dolorosas. E aí ele já começa a notar que ele tem uma certa rigidez nas articulações também. E com isso, ele passa a ter redução da massa muscular, da massa magra, né, que a gente fala. No vídeo anterior que eu postei aqui, eu falei sobre sarcopenia, que é justamente a alteração na estrutura muscular. Vou deixar aqui nos cards para você assistir. E em consequência dessa rigidez, das dores, da redução da massa muscular, ele começa a apresentar dificuldades no seu dia a dia, como subir uma escada, ele começa a ser menos independente, ele começa ali já a precisar talvez de ajuda de algum auxiliador de marcha. Por quê? Porque ele já está sofrendo alterações na estrutura óssea, ele já está apresentando ali os bicos de papagaio, os osteófitos marginais, e isso faz com que ele sinta dor. E o grau 3? O grau 3, a dor ela já passa a ser mais constante, e essa dor agora ela passa a ser incapacitante. Ele vai sentir muito desconforto e ele vai ter muita dificuldade para realizar suas atividades. Ou seja, subir uma escada para ele já vai ser algo extremamente difícil. Por quê? Porque já é uma dor incapacitante. O inchaço ele já passa a ser permanente, não é aquele inchaço que ele veio e depois ele sumiu, ele desapareceu. Não, ele começa a apresentar um inchaço e ele começa a ficar ali, a articulação do joelho, por exemplo, bem inchada, tá? E aí aparece também as deformidades, aquele joelho que você vê, ele é mais grosso, ele é mais inchado, ali também tem tanto o inchaço como as deformidades. Se você olhar uma ressonância, um raio-x, você vai ver ali uns desníveis na estrutura óssea, isso apresenta as deformidades. Isso quer dizer que ele está apresentando as deformidades. Quando ele vai tentar dobrar o seu joelho, por exemplo, ele já tem dificuldade, ou ele não dobra mais o joelho no grau 3. Ele já tem uma certa limitação. Ele tem que a gente chama de travamento.
o joelho ele não estica, às vezes ele precisa forçar e dar um estalo, faz tá, e para o joelho começar a esticar um pouquinho, tá? Para ele esticar totalmente ou pelo menos quase que totalmente. E aí nesse caso no grau 3, como ele já está com uma dor que chega a incapacitar, ele já está fazendo uso de um oscilador de marcha, uma muleta, talvez até um andador, dependendo do limiar de dor do idoso, se ele sente muitas dores ou se essas dores são persistentes e incapacitantes, mas ele consiga andar com o andador de marcha, que depende também se ele é um idoso obeso, se ele tem controle do seu metabolismo, como que tá as características, a saúde geral desse idoso. Então é muito importante que a gente esteja atento nisso, nos graus de comprometimento da artrose, para quê? Para que a gente chegue para os nossos pais ou para os nossos avós que têm uma artrose já chegando numa artrose severa e a gente não queira exigir muito dele, achando que ele está com mania, como eu ouço muito de alguns familiares dos meus pacientes, mas não, ele tem uma dor que é incapacitante. E aí você com dor, você que é jovem com dor, você não quer fazer movimento. Nesse caso, o idoso também não vai querer fazer movimento, não vai fazer determinadas atividades. E o nosso grau 4? No nosso grau 4, o idoso ele já apresenta uma deformidade fixa, aquele joelho, por exemplo, ele já está bem feio, bem grossão. Ele já tem ali a perca de movimento, do arco de movimento, o joelho já não dobra mais, ele já tem uma atrofia muscular irreversível, então ali o grau 4 já é mais severo, é artrose severa de fato, né? E aí o que seria mais indicado nesse tratamento para nível de alívio de dor, para melhorar a capacidade funcional desse idoso, para que ele venha ter uma maior qualidade de vida, é o idoso que ele já vai passar pelo tratamento cirúrgico, muitas vezes uma prótese, artroplastia total de joelho, e a gente vai falar disso daqui a pouco, lá na frente quando a gente for falar de tratamento. E agora que você já sabe o que é artrose, já sabe quais são os graus de comprometimento, eu já citei aqui um pouco falando dos graus de artrose, a gente vai falar da sintomatologia. O que é, quais são as principais sintomatologias do idoso? Dor, inchaço e principalmente a rigidez. Eu citei todas elas dentro ali quando eu estava falando dos graus de comprometimento da artrose. Dor. A dor ela chega a ser uma dor leve lá no primeiro grau, e ela chega a ser uma dor muito intensa, uma dor incapacitante no grau 4 de alteração na estrutura óssea e articular do joelho do idoso, por exemplo. Estou citando o joelho, mas poderia ser nas mãos, nas mulheres também, na coluna, no quadril, tá? Então, a dor ela tem o seu nível de intensidade de acordo com a evolução da artrose, mas ela é a principal limitadora, vamos dizer assim, do idoso para ele fazer movimento, por exemplo, caminhar ou levantar de uma cadeira, ele vai se limitar em decorrência disso. E o inchaço? O inchaço ele faz com que a articulação, ele contribui para que a articulação ela se torne mais rígida, ela também contribui para o processo doloroso e aí também com o processo inflamatório, tem toda a sua influência também. E a rigidez articular, ela compromete sim o movimento, né? Porque o idoso ele não vai conseguir mover a articulação com facilidade, como o próprio nome já diz, é uma rigidez, ali tem as deformidades também, então compromete muito ali a saúde do idoso. Então, os principais sintomas que a gente vê na prática são as dores, inchaço e as rigidez articulares. E como é feito o diagnóstico da artrose? O diagnóstico ele pode ser tanto clínico, o médico experiente, ele pode dizer, olha, isso está acontecendo pelo processo de envelhecimento, alterações, o médico ele vai ver ali a clínica do paciente, como também por exames de imagem, como eu citei lá na frente, o raio-x para a gente ver como é que tá as estruturas ósseas, a ressonância magnética para ver como é que está ali a cartilagem articular. Então é mais ou menos nesse formato que ele é feito o diagnóstico. Então, os médicos utilizam muito o raio-x para ver como é que está, principalmente a estrutura óssea dos idosos, né? A gente não vai ver cartilagem ali no raio-x, mas a gente nota que através do raio-x, para o médico dizer que o idoso ele tem raio-x, ele nota o espaço que tem ali entre as articulações. Se tem pouco espaço dentro das articulações, nas articulações, significa dizer o quê? Que notado isso no raio-x, a cartilagem ela já não está mais presente. Então o osso ele realmente já está tendo contato osso com osso. E aí o médico ele consegue dizer ali que o idoso ele está com artrose. Alguns experientes já têm condição de dizer
qual o nível dessa artrose, e aí também eles fazem isso através de ressonância magnética, mas eles fazem isso de uma forma simples com o raio-x também, tá? E agora o tratamento. O tratamento ele é considerado como tratamento cirúrgico e não cirúrgico. Nós, fisioterapeutas, estamos dentro do tratamento não cirúrgico, mas é importante salientar que o tratamento para artrose ele não é feito por um profissional só, ele é feito de uma forma multidisciplinar e você vai entender isso aqui de acordo com o que eu for falando para você, tá? Então a gente precisa do médico, precisa do fisioterapeuta, precisa do nutricionista, precisa de um psicólogo, às vezes é muito importante. Um profissional de educação física ele pode contribuir também. Por quê? Vamos falar de tratamento, o tratamento conservador, no tratamento cirúrgico, não cirúrgico. Médico, principalmente, o que é comum o paciente buscar o médico e vir para o fisioterapeuta, tá? O que a gente vai fazer? A gente tem que analisar os sintomas, o que ele está sentindo, que principalmente as dores, que está incapacitando ele de fazer uma determinada atividade física. Mas se a gente quer tratar um idoso, quer deixar ele sem dor, a gente tem que ver também quais são as suas características. Por exemplo, se é um idoso obeso, o que a gente precisa? Os estudos mostram que é muito importante a redução do peso, então a gente precisa do nutricionista com a gente para que esse idoso tenha uma reeducação alimentar e ele venha a perder peso. Por quê? Porque 1 kg de peso que você tira do seu corpo, que você emagrece, você tira em torno de 5% de pressão, 5 kg de pressão de cima da sua articulação. Consequentemente, isso vai ser revertido em mais alívio, ou esse idoso ele vai ter mais facilidade para se deslocar, mas está principalmente relacionado ao alívio, porque vai ter menos pressão. Tá? Então a gente precisa sim do psicólogo. A gente precisa sim do nutricionista. O psicólogo, aquele idoso que ele está muito negativo, aquele idoso que acha que ele não vai se recuperar, é muito importante ele estar atuando para que ele entenda que ele precisa participar do processo, né? Para que ele esteja ali ajudando a equipe profissional que vai estar cuidando dele. E é muito importante também o próprio paciente ele tá focado no atendimento, porque de nada adianta eu, como fisioterapeuta, fazer um tratamento com ele lá, fazer a reabilitação, se ele durante 40 minutos, 1 hora, e ele não está passar o resto do dia deitado ou sentado sem fazer nada. Isso a gente não consegue fazer milagre, ele tem que ter a sua participação também. E aí o médico ele entra também com as medicações, os anti-inflamatórios, analgésicos, que facilitam o nosso trabalho também na fisioterapia. Porque muita coisa que a gente faz na fisioterapia faz com que o idoso ele sinta dor. Então, se ele está fazendo uso de alguns analgésicos, ele vai ter mais facilidade de fazer essa atividade com a gente na fisioterapia, tá? Então, nota que o tratamento ele é 100% multidisciplinar. Um profissional só não vai conseguir tratar o idoso que tem artrose. Então, o que eu falei para vocês lá dentro dos graus de comprometimento da artrose? O idoso ele tem redução da massa muscular, ele tem redução de força, ele tem redução de resistência, ele não consegue movimentar a articulação direito porque ele tem restrição articular, isso está em decorrência das alterações ósseas, ele tem um inchaço muito grande e ele tem dor. Então a gente tem que primeiro minimizar esses sintomas para que a gente consiga fazer com que esse idoso ele volte o mais próximo do que ele fazia as suas atividades antes. Mas o que é o ouro do tratamento da artrose? Redução de peso se ele tiver um sobrepeso, fortalecimento muscular e atividade física constante, tá? A alimentação ali é muito importante, mas principalmente isso. Reduzir peso, fortalecimento muscular seria a chave do tratamento e da manutenção desse idoso que tem a condição para isso. Quando a gente vai olhar lá no idoso com grau 3 e grau 4, talvez isso já seja difícil a gente conseguir fazer, porque as alterações elas já estão mais fortes, elas já estão mais frequentes na estrutura óssea e cartilaginosa, que é de fato a artrose. Então quanto mais cedo a gente começar o tratamento da artrose, melhor, menos sofrido vai ser para esse idoso. Isso eu falo sobre o tratamento não cirúrgico, conservador, puxando mais para a fisioterapia. Já o tratamento médico, vamos dizer assim, mais isolado, onde que não entra basicamente os outros profissionais, que é a tentativa médica, quando a gente falha com o tratamento conservador,
E eu esqueci de até de citar, durante o tratamento da fisioterapia, o médico já pode entrar também com a utilização de ácidos, que são as famosas infiltrações que os médicos utilizam, o ácido hialurônico, que ela lubrifica a articulação, ela melhora ali a mobilidade das articulações, então ele vai começar a movimentar principalmente o joelho, as rigidez diminui, isso facilita meu trabalho como fisioterapeuta na reabilitação desse idoso, para que a gente consiga fazer um fortalecimento muscular. A gente não consegue fazer um fortalecimento muscular se ele tem dor, então ela é muito importante. Então o médico, ele, quando o anti-inflamatório, o analgésico já não resolve mais, ele entra ali com o ácido hialurônico, né, as infiltrações para tentar aliviar essa dor, e aí o tratamento ele vai evoluindo. Após o insucesso do tratamento conservador, do ácido hialurônico, o médico ele pode fazer ali já os tratamentos cirúrgicos, ele pode entrar com uma artroscopia, que ele faz uma limpeza ali naquela região daquelas lesões. Por exemplo, ele tira os osteófitos marginais, tira tenta reduzir ali aquele processo inflamatório ou o que está fazendo com aquele processo inflamatório surja, e aí ele vai evoluindo no seu tratamento. Ele pode fazer também uma subcondroplastia, que é nada mais nada menos do que um enxerto ósseo. Ele pode tentar ali fazer uma enxertia naquela região que está mais irregular e tentar ver se ele vai ter sucesso com aquilo. Essa é a função do médico. Estou só citando, eu não tenho conhecimento amplo sobre isso, mas é importante citar aqui para você ficar ciente e saber que existe esse tratamento e você conversar melhor com o seu médico. Não é com o fisioterapeuta que você vai ficar bem informado sobre isso. Evoluindo no tratamento médico, eles também fazem a osteotomia. O que é? A osteotomia está mais relacionada à correção dos desníveis das estruturas ósseas. Por exemplo, aquelas pessoas que têm joelho varo e vago, joelho para dentro ou joelho para fora. E por último, e mais não menos importante, lá nos graus 3 e 4, principalmente o grau 4, né, que é o nível mais severo, onde o idoso ele já tem capacidade, muita rigidez, muitas dores, não passa de jeito nenhum, sofre muito com as dores, entra a artroplastia total de joelho, que é nada mais nada menos do que colocar a prótese do joelho. Lucas, é ruim botar a prótese do joelho? Eu tive alguns pacientes que tiveram muito resultado com esse tipo de cirurgia. Não atendi muitos pacientes, apesar de ter feito curso para isso, não atendi muitos pacientes, talvez uns 2 ou 3, mas todos eles tiveram muito bom sucesso com esse tipo de cirurgia. Por quê? Porque eram idosos relativamente jovens, né? Eu acredito que eles tinham entre 60 e 70 anos, ou seja, tinha um fator genético presente, de acordo com a clínica da minha paciente. Ela tinha um desgaste severo da articulação e ela sentia muitas dores, era jovem, gostava de dançar, então fez a artroplastia total nos 2 joelhos, tratou, reabilitou lindamente, voltou a dançar, voltou a participar do grupo de idosos. Então a cirurgia foi muito boa para ela, foi muito importante. Então esse é a evolução do tratamento da artrose, junto com vários profissionais, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, profissional de educação física, para ajudar no processo de emagrecimento. Então, isso que eu tinha que trazer para vocês hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, aqui que é muito importante para mim, que o YouTube ele entende que você gostou desse vídeo, ele vai entregar para mais pessoas e para você também, para os próximos vídeos que eu estiver postando. E se você quiser acompanhar mais esse canal, siga aqui a página, que você vai estar sempre recebendo as notificações quando eu postar novos vídeos. Eu espero que tenha ajudado vocês e eu te vejo no próximo vídeo.